Família, o primeiro alvo. De tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, 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 lá. Espere e não se vê. Ei, glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui começando o programa Família, o Primeiro Alvo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E já estamos aqui ao vivaço para todo o Brasil, com os nossos amigos telespectadores aqui da Hit TV, também com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Você é muito bem-vindo aqui no programa. Lembrando que nós vamos juntos aqui ao vivo até às 9 horas da manhã, naquele esquenta abençoado aqui para o Show da Fé, hoje com o missionário R.R. Soares, em 3 horários especiais, no Sábado das Maravilhas de Deus, Santa Ceia do Senhor e oração especial para as mães, não é? Então você que é mãe, você que é filha, quer ser mãe, você que quer uma bênção aí da maternidade, venha, vai ser especial esse final de semana aqui para todos vocês, vai ser lindo, lindo, lindo. Santa Ceia do Senhor hoje, no Sábado das Maravilhas de Deus, Show da Fé, 9 da manhã, também às 2 horas da tarde e às 18 horas com o missionário R.R. Soares. É lindo o que Deus tem preparado para nós e deixa eu já enviar para você participar conosco o WhatsApp mais fácil do Brasil, aqui na bancada do programa de hoje, o 11 32 26 11 11. Já coloca aí no seu WhatsApp e manda sua participação para nós. Hoje o programa está muito especial, Pastor Carlos hoje ficou de folga hoje. Por quê? Porque hoje a bancada tá só com mães, então tem mães que vencem, mães especiais aqui na bancada, cada uma com a sua história única e linda, com testemunhos e palavras que vão fortalecer a sua fé. Mas então, antes de trazê-las aqui e anunciar todas elas que estão conosco, já passo para você o WhatsApp para você participar aqui com a gente. 11 32 26 11 11. Então, repetindo, 11 32 26 11 11. No WhatsApp é mais fácil do Brasil. Deixa eu dar aqui, agradecer, melhor dizendo, nossos amigos do Shopping do Povo, que hoje prepararam uma lembrancinha muito fofa para nós, que é aqui, ó, essa caneca muito fofinha. Mãe, aqui, ó, mãe, teu amor é abrigo. É meu abrigo, amo você. Obrigada, Shopping do Povo, valeu, tá? Ele deixou aqui o presentinho para as meninas que estão conosco. Olha aí. Bom, já anunciei aqui, mas deixa eu falar hoje quem está aqui com a gente, que aí fica mais fácil também, né? Delas falarem também aqui e vai ser bênção para nós. Olha, deixa eu trazer aqui hoje as mamães. Hoje eu tenho aqui minha amiga que agora está conosco aqui em São Paulo,
que eu fui madrinha de casamento dela, que alegria ter ela aqui com a gente hoje, que você que já é o telespectador assíduo aqui da HIT, já conhece ela de outros programas aqui, minha querida amiga Brenda, hoje que está aqui no programa com a gente, também a minha amiga Nayara, esposa do pastor Henrique, que está sempre abrindo aqui o Show da Fé, e a Aninha Campos, daqui a pouquinho elas vão falar aqui, Aninha Campos, a filha do pastor Jaime, esposa do pastor Alain, mãe da Catarina. Vai ser lindo aqui que Jesus vai fazer com a gente. E a gente vai trazer também um caso especial aqui e nós vamos ajudar essa pessoa. Primeiro, deixa eu dar um bom dia para essas bênçãos que estão aqui conosco. Minha amiga Brenda, obrigada por estar aqui. Pastora e obrigada Thaís, por ter madrugado aqui. Não, que isso, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né, com o pessoal de casa neste programa tão abençoado. Eu creio que muito Deus vai ministrar nosso coração ao longo deste Tá programa. com saudade de ver você na televisão, hein? Faz tempo, né? faz desaparecido dos programas, é verdade. Mas agora Deus preparou essa oportunidade Que bom, de estar de fico volta. feliz. Que Amém. bom ter aqui você com a gente. E agora está em Piracicaba. Piracicaba. Graças a Deus, que povo abençoado. Uma cidade eles maravilhosa. Eles são maravilhosos, Nós né? estamos com o coração muito alegre de cumprir a missão que Deus preparou para a Que gente. bonito. E vai ser uma benção, pode Amém, ter em nome de certeza. Jesus. Glória a Deus por isso. Filha da pastoreada, para quem não sabe, né? Não precisa nem falar que o é a cara da outra. E glória a Deus. Minha amiga Nayara, que bênção também. Obrigada por estar aqui conosco. E é uma honra para a gente ouvir sua história. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada por ter vindo no Obrigada, programa de pastor. hoje. É uma honra estar aqui. Bom dia a todos. E é uma honra estar aqui, que Deus venha nos usar para estar ajudando as irmãs, né? Em nome de Jesus. E é isso aí. E glória a Deus. Glória a Tem muita Deus. coisa boa que Deus vai fazer. Aninha, aqui do meu lado direito, representando o pastor Carlos. Sim, como estamos. Aninha, obrigada. Obrigada Por pelo também ter convite. madrugado aqui conosco. Não. Deixou lá. Pastora Alain chegando de vigília. Fica aí com deixei ela. com a Catarina, tá cuidando. E um Feliz Dia das Mães adiantado para todo mundo. É isso aí. Que bom. Amém. Obrigada Deus é bom. por estar aqui Eu com que a agradeço, gente. É uma pastora. honra ter você aqui também. E glórias a Deus por essas mulheres abençoadas. Hoje elas vão nos ajudar com um dos casos que a gente vai trazer aqui, melhor dizendo, um caso que a gente sempre traz. E... eu nem falei pra vocês do presentinho, né? Ó, um presentinho de chapéu do povo pra vocês. Eu acho que é igual a minha. Eu acho que é igual a minha. A gente abre juntas. Então, vamos lá. Deixa eu trazer então já sem demora, porque a gente vai conversando com elas, junto com esse caso que nós vamos receber aqui com a nossa amiga Nadine, ela é do Rio Grande do Sul, e escreve para nós uma mensagem, um questionamento, será que é comum? Vamos ver isso aí que tem acontecido na vida dela e ver se a gente pode ajudar essa pessoa. Então vamos lá, meu amigo Rafael Rittmeier, coloca pra gente aí. Bom dia, meus irmãos. A mensagem de hoje é da nossa ouvinte Nadine Carvalho, do Rio Grande do Sul. Vamos à pergunta. Bom dia, irmãs. Casei aos 20 anos e, após ser diagnosticada com endometriose, enfrento há 10 anos o sonho frustrado de ser mãe. A pressão da família e o distanciamento do meu esposo têm me deixado muito abalada emocionalmente. Tenho feito propósitos e orado muito, mas sinto que nada muda. Estou desanimada e pensando em desistir de tudo. Pessoal, batalha em todos os lugares, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês importante. Existe mesmo essa pressão, porque ela diz assim, ó, ela já está frustrada por tentar há mais de 10 anos. Então vamos falar sobre isso aqui. Quantos anos vocês teve essa dificuldade de tentar engravidar? Aninha, quanto tempo? Ai, olha, eu tava casada já, quando eu tive a Catarina, 9 anos. Mas eu tava tentando há uns 3, 4. 3, então, 4 antes disso, eu não queria, né? Muito novinha, não queria. Casou mas com depois, quantos anos, Aninha? 24. Acho que alguém ganhou aí. Quem casou mais cedo aqui? 18. 18, Meu Deus, pronto. ganhou super, não. E já teve filho logo também, Já né, Brenda? foi 1 ano e 6 meses depois. Pronto. Foi. Que coisa, né? Então, não chegou a sofrer, assim, uma pressão, né? Não, pressão não, mas assim, eu fiquei desde que eu casei, não tomava anticoncepcional, né? E depois que eu fui descobrir, porque realmente, assim, eu não me cuidava, digamos assim, então poderia ter vindo, né? E depois com alguns diagnósticos que me acendeu um alerta, né? E aí eu fiquei já meio assim, a gente se abate na hora com o diagnóstico, Verdade, né? Mas aí logo em seguida eu não aceitei aquele diagnóstico, botei em oração, fiquei um mês inteiro e a resposta, graças a Deus, foi Foi rápida. rápido. Deus Quero mudou saber, assim, então, daqui a da pouquinho água nós pro vamos vinho. compartilhar o que é. Amém. O que aconteceu aí pra gente poder ajudar quem tá em casa também. Nayara, quanto tempo? Eu casei em 2018 e aí, de 2018 até 2022, tinha uma pressão, a pessoa falava, e aí, quando vai vir os filhos?
E sempre falava assim, tá Mas na... isso é culpa das pessoas, gente. Porque às vezes a gente fala, assim, um comentário infeliz, assim, que a gente vê a mãezinha, assim... A mãezinha não, a gente vê a menina casada e pensa assim, e aí, quando vai ter? sempre tem esses comentários, né? Meu Sempre tem Deus, comentário. de lei já. É de lei. Quando tá Qual solteira, e é, aí, qual é o cadê o recado? Não namorado? façam mais esse comentário, pelo amor de Deus. Porque pode ter alguém tentando, né? É, A gente uma não frustração. sabe. Ou alguém pode ter perdido já, Sim. né? É. Então, às vezes, vem um comentário, e aí vem quando? A pessoa acabou de perder. Ai, meu Ai, Deus. Você né? bate na ferida da pessoa. É terrível, bate na né? ferida. Ai, gente, então, ó, dica de ouro pra você que tá em casa. Casadinho, não pergunta nada, não. fica Né? A gente quietinho, não sabe melhor. da realidade, É né? verdade, é verdade. A gente nunca sabe se vai tocar em alguma ferida ali. Depois, pra desfazer a coisa, é pior, né? E quanto tempo, então, você ficou ali? Aí eu falava sempre assim, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Aí quando vem em 2020... Mas já tentou assim que casou, não? Também Não, esperou igual a Aninha? esperei, eu Esperou. tomei Casou remédio. com quantos anos? Com 25. 25. Aí eu já tomei o anticoncepcional. Aí eu parei por conta própria, assim, por conta da... Vamos tentar agora. É, né? Agora é a hora. Só que nunca vinha. E também eu, tipo, não tinha essa... vou engravidar, né, certinho, assim, depois que eu parar. Não. A gente foi indo, né? tentando. Na mão de Deus. Aí quando veio em 2022, em meados do final de agosto, aí veio a gestação, né? A descoberta da gravidez, só que aí não evoluiu. Aí veio aquela frustração também, né, da perca gestacional. E aí a gente ficou, assim, aí meio que uma luzinha acendeu no meu coração, tipo, eu quero ser mãe. Agora só de raiva. Tipo assim, Fora. despertou aquele A sentimento, massa, assim, de mãe, né? Agora eu quero ser mãe. E aí a gente foi tentando. Você foi mãe, né? Por aquele período, segundos, né? sim. Você foi mãe, então isso tudo conta, né? É. Às vezes a gente não entende. Mas aqui ela diz assim, que casou cedo, casou com 20, né? E aí que tá, ela tem um diagnóstico, Sim. que é a endometriose. E a endometriose, né, eu não sou da área médica, mas a gente sabe que dificulta praticamente para a medicina, fica impossível a gestação, né? E ela enfrenta há 10 anos o sonho de ser mãe. E aí que tá, ela tem o diagnóstico de endometriose e ainda assim tem a pressão da família. Diz que o marido está distante. Ai, gente, e aí? Né? O que a gente faz agora? Como é que a gente ajuda essa menina? Porque é uma menina, né? Tá com seus 30 anos aí, casou com 20, tá 10 anos tentando. 30 anos, jovem ainda, e diz que faz propósito, orado, que ela tá crendo o quê? No impossível, né? Ela tá crendo no impossível e está desanimada. E aí? O missionário fala que a gente não tem que ter medo de ir no hospital, ir no médico para descobrir diagnóstico, que é até mais fácil quando a gente sabe pelo que orar. Exatamente. Então, ter o diagnóstico, eu acho que não é uma coisa ruim. Eu acho que é uma... Não é determinante, não é o final. Eu acho que é um jeito de saber como orar, né? É. Porque, não sei se com as meninas foi assim, mas eu tinha o diagnóstico muito tardio, tive, na verdade, muito tardio de SOP, né, de síndrome do ovário policístico. Foi muito tarde. Então, antes disso, era tipo assim, por que não vem, né? E aí, busca, não sabe nem como orar direito, né? Verdade. Então, acho que o diagnóstico, ele facilita o seu processo do testemunho. Interessante, é verdade. A Aninha está contando, eu tive um diagnóstico de SOP também, a SOP é a síndrome dos ovários policísticos, que eu já descobri logo na adolescência, né? Na adolescência não, né? Já estava jovem, já tinha meus 18, 20 anos. Quando eu descobri, e até comentei na época com o pastor Carlos, eu falei, olha... E eu lembro muito bem da reação do pastor Carlos, como o marido ajuda nisso, né? Hoje eu dou uma atrapalha também, porque eu me lembro muito da reação dele, ele falou assim, imagina, isso aí vai ser pra glória de Deus. E ele deu uma risada, assim, e falou assim, quando der, vai dar. E realmente a gente nem precisou, não foi uma coisa assim, nossa, você tentou muito tempo. Não, eu fiz um pequeno tratamento na época, como é importante ir aos médicos, né? Sendo, poxa, ela não menciona aqui o fato de ter ido a um médico. E eu acho que isso é extremamente importante. Porque, assim, hoje, tudo é muito moderno. Se você conversar, às vezes, com o pai, com mãe, com vó, eles vão falar coisas que hoje nem cabe mais, nem existe mais. Hoje tem muitos recursos, a medicina, graças a Deus por isso, né? A ciência se multiplicou de tal maneira, como já tinha sido avisado através das escrituras também, e a gente pode esperar o melhor disso, né? Então, eu lembro que eu fiz um pequeno tratamento simples de 3 meses. E ela falou assim, quando você terminar o tratamento de 3 meses, você tenta. E a primeira vez que eu tentei, eu já engravidei e não sabia, porque eu comprei aqueles testes de farmácia e, ansiosa, né? Eu vi que não ficava 2 risquinhos. Aí eu jogava fora, E minha irmã, que é da área médica, um dia foi em casa e falou assim, mas quantos testes você fez?
Eu falei, eu fiz uns 4 testes, mas todos deram um risquinho só. Mas você esperou o tempo de 5 minutos que tem pra esperar? Eu falei, não, na hora que eu vi que o negócio deu 1, eu joguei tudo fora. Eu falei assim, aonde que tá o teste? Eu falei, tá no lixo. Na hora que eu abri o lixo, tava os 4 com 2 risquinhos, assim. Eu falei, ai, meu Deus, que engraçado. Eu tenho todos guardados até hoje. Que foi uma cena muito engraçada, assim. Ela falou, não acredito que você fez isso. Então, assim, tentei logo. Então, assim, é uma coisa que eu nem compartilho muito, porque eu não vejo assim como foi uma ajuda do Senhor, claro, mas a medicina ajudou e tudo mais. Então, foi uma coisa simples, assim. Mas não é o caso aqui. A gente tem o caso da Aninha, que descobriu o SOP de... E quantas mulheres têm SOP, gente? Com a alimentação toda desregrada que a gente tem hoje, que você não sabe se é SOP, você não sabe se é alimentação. E tanta coisa hoje que atrapalha a gestação de acontecer. Enfim, mas... Essa menina, bom, já foi ao médico, tem o diagnóstico de endometriose. A pressão da família. Bom, aqui quem pede ajuda é ela, mas na verdade eu acredito que toda a família precisava de ajuda aqui. Porque a família pressiona, o marido está distante e ela obviamente já está abalada emocionalmente e a pressão da família piora tudo isso. Ela deve continuar fazendo os propósitos de fé? E aí? Acho que sim. Primeiramente, ela tem que buscar pelo casamento dela, né? Ela tem que Verdade. fortalecer o Isso é uma coisa casamento, né? importante. Porque Deus ordena a bênção quando tem a união. Então precisa ter essa união do Isso daí que casal. você está falando. Muito Né? importante isso. E não adianta, né, os dois ficarem agora Sim, né, um como se fosse distante. culpa de alguém, né? Isso. Que triste, né? Eu acredito que o caso de Ana se encaixa muito nisso, É né? verdade. Eu acredito muito que é muito importante a gente estar fazendo ali os propósitos, estar consagrando a Deus, pedindo a Deus, mas a nossa postura também importa muito, como importou na vida de Ana. Verdade. Né? A gente via que Ana ali, ela pedia a Deus por um filho, né? Passou a vida inteira dela pedindo a Deus um filho, Foi. mas ela não comia, ela não bebia, vivia E ela triste. tinha penina ainda, pra piorar a Ainda situação. tinha uma ali pra poder estar pinicando Tinha uma na penina na vida dela, ela não tem penina. que mas- morava com ela. Então, assim, era Morava bem com mais ela, intenso. dormia com o marido dela. Né? Era bem mais Pensa nessa intenso. situação. Mas enquanto esse processo que ela pedia a Deus, ela vivia ali, sem comer, sem beber, desanimada, triste, cabisbaixa. Enquanto ela ficou assim, não mudou nada. Enquanto ficou assim. Eu vejo na história dela que a virada de chave dela foi quando ela foi até Deus, que ela começou a se prostrar, né? Se derramou diante de Deus. Tanto que acharam até que ela estava bêbada, né? O profeta ali achou que ela estava exatamente. bêbada. Verdade. Mas aquela ali foi a virada de chave dela. Foi. Porque logo assim, em seguida que o profeta fala com ela, ele vira e fala, vai em paz. Ela pegou aquilo, ela foi em paz. E a mudança dela foi nítida até nos comportamentos. Foi, ela mudou ela a passou postura a crer primeiro, né? na postura dela. Interessante isso que a Brenda está Entendeu? falando, porque ela mudou a postura antes Ela de ter um mudou filho. Exatamente. Muda a postura. E tem até um versículo, se puder Claro, aqui encaixar, que eu acho devemos. que combina muito com esse caso, né? Em Isaías 54, a partir do versículo 1 diz: cante alegremente, ó estéreo, que não deixa a luz, rompe cântico e exclama com alegria. É isso mesmo. Ou seja, antes de acontecer o milagre, Deus espera a nossa reação A como se nossa algo já reação. tivesse acontecido. Isso é fé. E você sabe que a Brenda tá falando uma coisa que eu uma vez não, algumas vezes eu já entreguei esse salmo para muitas mães, as tentantes, né, as que queriam engravidar. E eu me lembro de entregar esse salmo que casa muito com o que você está falando da Ana e do profeta Isaías, que é o Salmo 113. O Salmo 113, versículo de número 9. O versículo 9 ele fala especificamente da mulher, mas no comecinho do Salmo 113 ele fala assim: como não podemos louvar a um Deus que faz isso, isso? E no versículo 9 ele fala assim: e que faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos. Né? Então assim, como não podemos louvar esse Deus que faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos? O profeta muito bem E no disse aí, versículo disse 2 isso. ele ainda fala: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não em peças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Estava até conversando com meu marido desse versículo, aí ele falou assim: você prestou atenção que fala no final, fixa bem as tuas estacas, é que Deus já estava anunciando quão bagunceira é uma criança. Exato. Então assim, prepara bem a tua casa, porque o negócio vai movimentar Que tudo, bonito, né? é mesmo. Mas aqui, por esse versículo, a gente já vê que Deus, ele espera uma reação nossa antes mesmo do milagre chegar. Porque verdade. tem muitas pessoas que dizem que elas creem em Deus e creem no que estão pedindo a Deus, mas com esperança. É verdade. A gente não tem que crer com esperança, a gente tem que crer com a certeza. A esperança, a gente tem esperança que Deus vai fazer. Não, eu sei que Deus vai fazer. É diferente. Acho que as pessoas acostumam, E é uma posição, né? e eu acho que a Brenda tá falando uma coisa aqui, e de verdade, é uma posição que exige coragem. Coragem. Porque para você fazer isso, você tem que ter muita coragem.
Tem mulher que já vai, com base nessa palavra, ela faz até o quarto do filho já. Sim. Sem o filho Compra as sabe? roupinhas, conheço atos Vou proféticos, né? comprar. Que se diz, né? Olha, chega a arrepiar mesmo, porque a gente, é bonito, a gente emociona, porque a gente vê que a Ana fez exatamente isso. E a Ana, ela fez algo que até também já mencionei, já preguei, inclusive, sobre isso. A Ana, ela oferta algo sem ter. Sim. Ela oferta seu filho. Ela fala, vai ser seu, Senhor. Então, assim, já estava tudo entregue, o caminho dele já estava traçado, sem que ela tivesse ele nos braços, né? E isso é uma coisa que nós... não é nenhum teste, é uma coisa que a nossa amiga deve fazer, até mesmo para ela ter paz. E para a família dela também ter paz. Porque talvez a pressão da família, o distanciamento do esposo, vem não só pelo fato dela... Não vem especificamente pelo fato dela ter uma endometriose e não poder gerar. Vem pelo fato dela estar sempre mal. E é você Ela que tá contagia quem está ao seu redor. Exatamente. Se você mostra aquela segurança em Deus, Ixi, você vai dar passa certo, isso para as fique em pessoas paz. também, você passa isso para quem está à sua volta. Não, ela tá tão confiante, não é possível que Deus não vai Eu atender ela. Não, que isso. Por mais que a pessoa esteja até... nem no espírito ela tá. Às vezes o outro tá até na carne, mas fala assim, mas não vou deixar ela triste, porque ela tá tão feliz. Sim. Até Ou seja, ela o não... profeta, ele virou para Ana e falou assim, então vai Então em vai, paz vai. e que Deus te conceda o que você pediu. Pronto. Até ele foi na fé dela, né? foi na fé Então, a dela, gente que exato. leva as pessoas conosco, não podemos ir com as pessoas, né? Muito forte isso. Chegou a passar por algo... Você teve que usar essa fé também, Nayara, ou não? Precisei. Porque foi uma perda, mas teve uma segunda perda Teve também, em 2024. Aí, em 2024, veio também a perca. E aí, Deus foi me fortalecendo na palavra. Até aqui, coloquei, né? Ele me deu a palavra de Deuteronômio 31:8, que o Senhor Deus irá à sua frente, Ele mesmo estará com você, e não deixará, nem o abandonará. Não se assuste e nem tenha medo. Então, eu agarrei nessa palavra e durante 2024, 2025, eu fiquei nessa palavra, né? E quando veio em 2026, esse ano, eu vim à descoberta da gestação, bem no aniversário do meu marido. Que bonitinho. Dia 21 de fevereiro. E aí foi uma alegria imensa, né? Só que antes disso, lá dentro, eu já estava ainda sentindo aquele medinho, né? Ah, e se for Sim, aquela outra criança que eu frustração, vou perder? sim. E aí Deus me deu uma nova palavra, que está em Sofonias 3,15, que diz assim, né? Que o Senhor, Deus, anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Que lindo. Essa parte, assim, não precisa mais ter medo da Foi desgraça. uma coisa muito Foi pessoal. Foi muito pessoal. Foi muito pra você. E aí exato. foi uma certeza, assim, Senhor, agora é o Senhor Agora é que a está hora. na frente. Que Não bonito, tem como. Não tem Agora como. Deus E falou. ele foi me mostrando que está comigo até agora. Que lindo. Muito lindo. E tá gravidíssima aqui na Gravidíssima, bancada. 4 meses. Bonitinho. Vamos de novo, gente. E é uma emoção, né? Quando você sente o coração bater assim, o coraçãozinho também, o primeiro ultra. É uma alegria. Não tem. Não tem Você coisa vê Deus ali, mais né? feliz, Meu Deus, né? é muito lindo. Realmente é algo divino, assim. Sim. Quando você se torna mãe, você entende, assim, um cisco do amor de Deus, né? Para com a humanidade. Porque não merece, que às vezes é ingrata, mas a gente continua amando, a gente continua, né? E a gente vê isso com os filhos da gente, né? É maravilhoso. E Aninha, você chegou a passar por alguma perda ou não? Não tive nenhuma perda. Eu só realmente não ovulava, né? Então não tinha como engravidar. Então foram muitas tentativas, não vinha. Chegou nunca. a fazer tratamento também? Então, antes de ir para a África do Sul, passei com um médico que me passou alguns remédios, né, para tratar. Só que assim, aí quando a gente vai para a missão, né, o que aconteceu? Que eu deixei para lá. Deixei, Tá, porque amor de assim, Deus. muitas coisas pra gente assimilar. E aí eu até conto que a parte do testemunho começou lá na África do Sul. Eu comecei a menstruar no primeiro mês da África do Sul. Então eu falei, opa, algo tá mudando. Tem alguma No coisa segundo errada. mês, menstruei de novo. Falei, calma, nunca aconteceu comigo, né? Então, menstruando todo mês, eu sabia que o milagre viria. Mas sobre essa questão da postura, eu falo que meu testemunho também começa ali quando eu perdi o medo. Eu tinha muito medo de ser mãe, muito medo de ser mãe. Achava que eu não seria suficiente, não seria Uma boa capaz. mãe. Nossa, Tem vinha- muito isso. A Aninha tá comentando uma coisa que é muito comum. Sim. Porque eu a já mesmo pressão, já né? atendi muitas meninas. Falei, e aí, quando que
você vai ser... Sabendo que ela podia ter, normal. Falei assim, e aí? Eu não quero ter. Mas por quê? Porque eu acho que eu não vou ser boa mãe. Eu falei, que isso, então, mas gente? eu acho que é a pressão da sociedade no geral, porque a mãe nunca faz nada certo, né? Então a gente mas não vê, fala isso, né? essa pressão sempre continua. Depois que a gente tem filho, a gente acha que Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, gente. Isso é eterno, Só né? que aí me veio na época da gravidez ainda, né? Quando eu descobri, eu tava atrasada muitas semanas já e não tava atrasando, né? Então eu fiquei, calma, tá estranho, né? Então quando eu tava com umas 7, 8 semanas atrasada já, eu falei, bom, eu vou fazer um teste. Aí eu lembro que eu até pensei em várias coisas pra fazer com o Alan, mas não consegui. Cutuquei ele, 7 da manhã, falei, vamos fazer um teste comigo. A surpresa. Só que aconteceu, a gente pegou o mais baratinho, que demorava muito tempo pra ficar... Não era só 5 minutos, que nem o meu. Eu não podia prestar fazer esse teste. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né? E aí, nas instruções estava assim, depois de fazer o teste, coloque numa superfície plana. E a pia do banheiro, né, toda assim. Aí eu falei, Alan, leva pra cozinha. Naquele momento que eu estava sozinha no banheiro, eu escutei como se fosse de verdade uma voz audível. Aquele que tiver fé e não duvidar em seu coração. Aí eu pensei, nossa, eu tô grávida. E aí como se fosse assim, você precisa falar em voz alta. E aí eu falei em voz alta, eu estou grávida. Aí o Alan, Ana... eu vou chorar. Aí eu falei, oi, ele... Vem cá. Aí quando ele me mostrou, tava positiva, mas diante de Deus, eu sinto que se eu não tivesse falado em voz alta, seria negativo. Como se fosse assim, sabe? Como se fosse uma posição. Uma posição. Ó, Deus tá falando aquela com alguém posição aqui que hoje é. sobre Eu isso. não podia duvidar. E isso foi uma lição que a gente estava dando pro povo lá na África do Sul, e foi o curso Fé. Tinha terminado o curso Fé. Que é extremamente posicional. O curso Fé é sobre se posicionar no mundo espiritual, né? E aí eu pensei, é isso, né? E depois que veio a Catarina e tudo mais, o que veio no meu coração é que nenhuma capacidade nos falta em Cristo Jesus. Então, aquele medo foi embora. Então, vem às vezes uma culpa, né? Será que eu tô fazendo certo e tudo mais? Mas o medo de ser boa mãe, nunca mais. Nunca mais. O verdadeiro amor lança Amor fora, de mãe, ele medo, lançou fora todo medo, né? Que lindo. E olha como o medo engloba aqui, né, a mesa aqui. Você teve medo de ser mãe nova também? Teve essa insegurança? A gente sente, né? Eu sou muito nova pra ser mãe. Larguei a boneca ontem. Esses dias eu lembrei de uma conversa que a pastoreada teve comigo. E ela falou assim, eu lembro da Brenda assistindo os seriados, né? Aqueles seriados. O dia que eu parei, O dia que... nossa, Como ela assim? virou pra Volta mim, ela... pro seriado. Não, senta no sofá, tá na hora de você ver. Aí, mas eu não quero. Não, você quer. Você quer ver um seriado infantil. Você quer ver. Muito engraçado. Eu me vi muito com a Teodora vivendo isso esses tempos, né? A Teodora tá com 13. Ela, ai, mãe, mas eu não quero. Eu falei assim, como assim? Mas ontem foi engraçadinho, porque ela me chamou pra... Mãe, vem pro meu quarto que eu quero conversar com você. Então chega essa fase também da conversinhas. Menina, você vai viver talvez mais isso. Talvez os meninos já são... Mãe, te amo, beijo. Você vai embora, né? Eu vejo isso muito no livro. Mãe, tchau, beijo, te amo, viu? Aí do nada você tá assim conversando ali. Mãe, te amo tanto. Tchau, vou embora. Eles são amorosos, mas são muito amorosos. São amorosos, são assim, muito amorosos. Mas é assim, o amor aqui, daqui a pouco eu já tô indo embora, né? Mas você sentiu essa pressão, no caso, por ser nova ou não? Eu senti não só na questão que uma vez casamento também. Eu lembro que você postou um stories tem uns anos isso já. Foi. Que você foi julgada por ter casado cedo. Ter casado nova. Inclusive no meu vídeo de casamento. Né? No vídeo de casamento do YouTube teve uma pessoa que falou assim, nossa, é tão jovenzinha já casando tão sem noção. Botou. Ai, gente, sem noção. Foi. Querida. Aí eu respondi, você mas que eu é sem respondi noção. com classe Deve estar dentro da sozinha palavra, até agora. Eu até falei assim, não, sem noção, essas pessoas que querem curtir a vida e no final dela acabam no buraco. Eu sei muito bem o que eu quero da minha vida com a graça de Deus, né? Claro, gente. Então, assim, graças a Deus. E sofri pressões tanto do lado do casamento, mas também do lado da maternidade também, muito nova, sendo mãe, como assim? Mas amém. O importante é você não ligar e seguir o que Deus colocou no teu coração, seguir firme seguir na com a sua palavra, vida, né? Com a sua presença palavra. do Senhor, exatamente. Mas foi muito, muito interessante, assim, o processo, né? É. Porque era o meu sonho de vida, se casar e ser mãe. Ah, era eu assim, lembro. meu sonho de princesa. Acho que é o sonho de Qual princesa, seu sonho? né? Ser mãe. De toda menina. É muito Ser fofo. mãe. E eu sabia que eu ia ser mãe de menino. Isso eu já mesmo? tinha certeza. Bonitinho. Deus já me colocava, você vai ser mãe de menino. Como se eu sentisse algo dentro de mim que eu ia ser mãe de menino e acabou. Eu acho que eu não tenho aí pra ser mãe. Eu errei todas as minhas. Né? Quando eu achei que ia ser menino, era... Eu tinha uma certeza também, essa no meu coração, menina. É uma Aí eu certeza falava, muito menina, Nossa, falava, não sabe de nada. minha intuição materna é zero. Porque assim, eu não tive nada. Eu tinha certeza que ia ser um menino, de repente vem a Teodora. Eu fiquei toda assim. Depois, não, claro, né? A gente se alegra, obviamente. Depois eu falei, certeza, é a menina.
menina, ia chamar de Esther ainda a segunda, veio Luiz Augusto. Errei totalmente. Mas, glória a Deus. Mas aí você tinha essa convicção. Mas eu tinha essa convicção. Tanto que em janeiro de 2021, né, eu casei em agosto de 2019, então em janeiro de 2021 eu conversei com meu marido e a gente falou assim, amor, vamos tentar. Eu não tomava remédio, né, então não prevenia também, de nenhuma forma. Aí eu não associei a ter algum problema, porque eu também não estava tentando, então foi, a vida andou, né? Vida Quando andou. foi em janeiro de 2021, eu falei assim, amor, vamos tentar uma gravidez e tal. A gente entrou em acordo ali, eu fui fazer os exames em janeiro mesmo, né? Todos os exames tem que fazer, o check-up completo que o médico faz. Exato. Quando foi quase perto do final de janeiro, eu peguei os resultados e o médico, ele olhou pra mim, que eu já tinha falado pra ele que eu queria aquele ano engravidar, já começar a tentar logo. E ele virou pra mim e falou assim, Breno, então, nos seus exames, deu aqui cisto no ovário, né? O ovário policístico, no caso. Mas, além disso... acontecendo, né? Foi. Muita coisa, né? Além disso, ainda somou com o hipertireoidismo. Uau. E aí ele falou assim, Brenda, ó, vou ser bem sincero com você quer engravidar esse ano, mas se eu fosse você, eu não tentava ainda. Eu acho melhor você passar esse ano inteiro de 2021 fazendo tratamentos, tanto pro ovário policístico quanto pro hipertireoidismo, porque você pode se frustrar. Ele tinha esse medo, né? Ele sempre cuidou muito de mim, desde nova, da minha mãe também. Então, assim, ele tinha esse medo de eu acabar foi uma cautela do tentando médico, e também né? gerar algum problema Pra na que você gravidez. também... Foi uma cautela. E engraçado que o médico foi muito sutil, porque ele não queria que seu psicológico abalasse, ele porque isso foi também muito- ia impactar na gestação. E ele falou assim, Brenda, ó, você bem sincero, delicado, mas bem sincero com você. Eles A são. sua chance de engravidar como uma mulher normal é muito mais difícil. Então, por isso que pode vir a se frustrar. É porque você tem, além do ovário policístico, você tem também o hipertireoidismo, também desregula tudo os seus hormônios. Então, assim, eu recomendo você passar esse ano inteiro de tratamentos para no ano que vem a gente conversar, repetir Olha os só. exames para você voltar. E aí? Eu sei que eu chorei, eu saí chorando de lá. Imagina. Liguei para minha mãe e eu falei, mãe, aconteceu isso, ele falou isso, mas enfim, eu desabei. E aquele momento ali, eu acho que eu tava igual a ela, eu falei assim, acho que vou desistir de tudo, talvez não é para ser, não sei o quê. Mas depois, né, tá conversando com meu marido, eu me levantei e falei, Senhor, eu não aceito. Eu me revoltei, não contra Deus, mas eu me revoltei contra aquela situação. Contra aquela notícia. Contra aquela notícia. Eu falei, não, situação, aceito exato. isso. E até um dos versículos, assim, que praticamente baseou ali meu ato de fé, né, foi exatamente o que está em Isaías 43, né? Faz-me lembrar, entraremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que te possa justificar. Muito bom. Então, eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu tô aqui para esclarecer o meu caso, aqui tá acontecendo isso, o médico falou isso, mas, Senhor, eu tenho andado na tua palavra, eu tenho feito tudo certo, eu casei, estou constituindo minha família debaixo da tua bênção. E eu vejo tantas pessoas aí fora, às vezes até gerando filhos através de pecados. É verdade. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não estou fora da tua palavra. Muito forte. Então, em nome de Jesus, eu ordeno que esse mal saia da minha vida. Eu botava a mão na minha barriga. Eu determino que aqui é lugar de vida. Aqui é lugar onde eu vou gerar frutos que vão vir do Senhor. Não aceito esse mal, não aceito esse diagnóstico. Comecei a participar da campanha do Acesso da Fé também com água. Eu estava lá lendo testemunho e tomando água. Olha só. Então, eu consagrava, Senhor, não vou fazer tratamento nenhum, porque o tratamento vai ser o poder nessa água. Peguei, tomei da água e fui um mês inteiro de fevereiro fazendo essas orações. Todo domingo eu consagrava minha barriga ao Senhor. Eu falei, Deus, aqui, ó. Mas era uma certeza tão grande no meu coração que Deus ia fazer que eu já orava, Senhor, obrigada, Jesus. Porque eu sei que eu vou gerar e não vai demorar. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Vou ter meus filhos nos meus braços e vou surpreender os médicos. Fui orando, fui um mês inteiro de fevereiro orando. Quando foi dia 15 de março, uma segunda-feira de manhã, meu marido estava voltando da igreja de manhãzinha. Eu liguei para ele, estava atrasada 2 dias, eu nunca atrasei. Aí eu falei, amor, passa na farmácia rapidinho, só compra um teste. Aí ele já ficou, como assim? Eu falei, não, só vem e traz o teste. Aí ele trouxe, tava me arrumando para ir pro trabalho. E aí eu fui no banheiro, fiz lá o teste. Aí começou a aparecer o sinal e a mão assim, ó. Aí eu olhando assim, a mão assim. Aí eu fui lá na sala e eu... Nossa, você tá vendo quantos riscos aqui? Eu não sei se eu tô meio, né? Às vezes duplica a visão, não sei se tá duplicando ali os risquinhos. Aí ele, não, eu tô vendo 2. Falei, meu Deus, eu não acredito. Tipo assim, aí quando acontece, eu não acredito. Que surpresa, nem orei por isso. Que bonitinho. Mas aí deu positivo, já liguei pra minha mãe, mandei mensagem, que fui muito ansiosa, né? Já mandei mensagem pra minha mãe. Mas é notícia boa, Deus do nós céu, temos que falar cheguei mesmo. lá, minha mãe comemorou muito comigo. Glória a Deus. E depois, no começo da gravidez, a gente faz um check-up novamente de exames. Simplesmente desapareceu. O hipertireoidismo saiu, voltou ao normal, meus hormônios. Coisa séria, né? Ovário policístico sumiu tudo. Zerou tudo, nem parece que eu tive alguma Você vê que alteração.
você vê, né? A gente precisa, para vencer em qualquer área da nossa vida, a gente precisa se posicionar. O diabo queria que ela se posicionasse de outra maneira. Como a derrotada, como a frustrada, como a abandonada por Deus, a caída, que é um retrato mesmo do que ela está passando aqui. Ah, mas o diagnóstico é muito sério. Mas essa coisa não tem solução. Não, a gente sabe que para Deus tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. Ela fala aqui, eu faço propósitos, oro muito. Mas o que é orar muito? Porque a oração do Jabes, se a gente for ver também, eu falava até sobre o Jabes, né? Um tempo atrás. O Jabes era um homem, o nome dele significava sofrimento. Ele constantemente, o Jabes, todo santo dia da vida dele, desde a infância até a sua vida adulta, o Jabes era lembrado do quão ele fez a mãe dele sofrer. E se a gente parar para pensar, isso é muito destrutivo. Sim. Isso é como se a gente estivesse falando assim, que o Jabes cresceu num lar tóxico, que é o que a gente fala muito hoje, atualmente. O Jabes constantemente era chamado de dor, sofrimento. É como se tivesse uma praga, vai lá, lavar a louça lá. O sofrimento, ou dor, vai varrer o quintal. Então, assim, era como se ele crescesse nisso. Só que a Bíblia diz que ele foi o mais honrado da tribo de Judá. E ele, além de ser o mais honrado, ele foi também aquele que orou, e por tudo que ele orou, ele conseguiu. Por que ele orou? Porque ele clamava a um Deus que a Bíblia chama de Deus de Israel. Você que falou, a Nayara mencionou que Deus deu para ela uma palavra, era o rei de Israel. Toda vez que a Bíblia menciona sobre o rei de Israel, ou Deus de Israel, a Bíblia está falando de um Deus que fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a gente está clamando a um Deus de promessa. E o que é clamar a um Deus de promessa? Quando você pega a promessa, eu falo, Deus, promessa é essa. O Jabes fez isso dentro da casa dele. Você pode reparar que o Jabes em nenhum momento falou assim, meu Deus, me tira dessa casa. A minha mãe é muito tóxica, minha mãe me odeia. Muda o coração da minha mãe. Então, às vezes a gente, como a Nayara, a Nadine, né? Eu tô orando, oro muito, mas como é que é muito a sua oração? É Deus me ajuda, pelo amor de Deus, né? Ou é uma oração de posição? Se você, a Ana, se posicionou, e todas elas que estão aqui hoje na bancada também, de alguma forma se posicionaram. Uma teve que dizer em voz audível, poxa, se posiciona no mundo espiritual, que você já está, né? Se posiciona, que você não tem isso que vai te atrapalhar. Se posiciona contra o medo, cada uma com as suas guerras, né? Com as suas batalhas, mas todas com o mesmo não desfecho, claro, o mesmo desfecho na alegria, mas com o mesmo caminhar, né? O mesmo proceder. Preciso me posicionar. E o mundo espiritual é isso. O Jabes, ele escolheu se posicionar positivamente, crendo num Deus que tinha prometido lá para Abraão, que a mãe dele não devia falar nada de promessa, só chamava ele de Jabes. Então ele cresceu. E é engraçado que se você parar para analisar a história do Jabes, ela é mencionada em apenas 2 versículos, num livro de genealogia. Tipo, fulano é filho de Beltrano. E Jabes foi o mais ilustre dos irmãos. Ele orou assim, 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 e o que ele orou, Deus honrou. Vamos continuar. É engraçado, dá um destaque. Dá um destaque, porque Jabes cresceu num lar problemático, nada foi a favor dele, mas mesmo assim ele foi o mais honrado e ele teve tudo. Então, o que ele pediu? Jabes pediu tudo que uma pessoa em vida poderia pedir. Ele pediu família, ele pediu a bênção, ele pediu prosperidade, ele pediu sucesso. E quando um judeu pediu uma bênção, ele estava falando de 3 aspectos: saúde, vida financeira, vida familiar. Ele estava falando de todas as bênçãos, né? Só que ele não estava pedindo nada que Deus não tinha prometido, porque Deus já tinha prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele falou assim: eu vou focar no que Abraão prometeu lá atrás. Por isso que ele não falou assim, e ele clamou ao Deus que consola, o Deus que ajuda, o Deus que acolhe. Não, ele clamou ao Deus de Israel, aquele que te prometeu. Então, o que cabe a essas mães, essas moças, essas jovens que estão buscando, diante de um diagnóstico que é impossível, se posicionar espiritualmente? A Ana buscou um Deus de promessa. Quais são as promessas? E aí eu falei isso com a igreja e quero até convidar a pessoa que está assistindo a gente a fazer o mesmo. O que é para fazer, pastora? Você está clamando ao Deus de promessa? Aí eu te pergunto, se você quer ser mãe, quais são as palavras que você carrega que garantem que você vai ser mãe? Porque se você não tiver, é igual aquela coisa, eu quero prosperar, mas não trabalha. Eu quero vencer financeiramente, mas não arrumo um trabalho, o dinheiro não vai cair do céu. Estou falando assim de uma maneira prática para você entender.
Eu perguntei isso para as pessoas e pergunto para você. Meu sonho é prosperar, mas qual é o versículo que você sabe de prosperidade? A Bíblia fala mais de versículo de prosperidade do que de amor, só que você não sabe. Então, assim, se eu não sei o que Deus quer de mim, como é que eu vou me posicionar, que foi uma coisa necessária aqui, para as 3 vencerem, né? Então, como que a gente ajuda ela? Se posicione espiritualmente. Seja feliz antes de ter o filho para ser feliz. Escolha a alegria, escolha a felicidade, o contentamento com o seu esposo, com a sua família. Mostre, indique para eles que você está feliz, mas não forçando a barra, sendo feliz através da palavra. Porque se você não tiver a palavra, você vai desanimar mesmo. Todas elas, em algum momento da caminhada dela, foram tentadas a desanimar, mas elas escolheram seguir a palavra. Tô certo? Falei bobagem aqui? Eu acho que muitos vão pela oração e sentimento, mas o certo é oração e posicionamento, né? A Brenda falou uma coisa agora que é a mais pura verdade, pessoal. A pessoa pensa que orar com fé é porque ela sofre muito. Então, assim, eu tô com muita dor. Ai, tô revoltada com essa dor. Eu vou orar com fé. Isso não é orar com fé porque você tá com muita dor. Você não vai orar com muita fé porque você tá sofrendo muito. Você vai orar com muita fé quando você tem a palavra para orar com fé. Mesmo com a dor sendo muito grande, com os sintomas sendo muito grande, mas isso não quer dizer... Você vai orar com intensidade, é diferente. Você tá com muita dor, eu não aguento mais essa dor, vou orar, vou clamar, mas isso não é orar com fé. Se você não tiver uma palavra, você não tá orando com fé. Você tá orando com intensidade, que é totalmente diferente. Por isso que Deus fala, faz-me lembrar o que? Das promessas, das né? promessas. Do que o Senhor Deus prometeu de para Israel. nós. Poxa, esse programa valeu ouro aqui hoje. Se você conhece alguém que está enfrentando isso, esse é o recado para essa pessoa, para a gente poder ajudar em nome do Senhor Jesus. E foi embora o programa aqui, quase já estamos acabando. Mas antes de acabar, eu quero trazer aqui, deixa eu trazer uma homenagem que o pessoal da HIT fez para as mãezinhas. Vamos trazer aqui e também, se tiver participação, depois a gente coloca. Coloque então a homenagem feita para as mamães em nome de Cristo. Vamos lá. Em cada detalhe do dia a dia, existe um amor que cuida, um cuidado que protege e um zelo que nunca deixa de estar presente. E mesmo em silêncio, existe uma fé que entrega, confia e coloca tudo nas mãos de Deus. Porque ser mãe é isso: amar, cuidar e nunca deixar de acreditar. Neste Dia das Mães, a HIT TV deseja a todas as mães amor, paz e uma fé que sustenta tudo. Feliz Dia das Mães! Que bonito. Feliz Dia das Mães para você, mãezinha. E olha, fica com a gente hoje na programação. Nós vamos ter aqui a oração da fé feita pelo missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, orando pelas mães. E hoje, Santa Ceia do Senhor, aqui na nossa sede estadual de São Paulo, na Avenida São João, 791, no centrão da cidade de São Paulo. E amanhã também, em vários horários, 7, 9 e 11, com o missionário R.R. Soares. Em seguida, pastor Jaime de Amorim Campos conduzindo a Santa Ceia do Senhor às 14, às 16, 18 e também às 20 horas. Só o pastor Jaime de Amorim Campos para fazer essa reunião das 20 horas. E ele faz com fé e graças a Deus pela vida do pastor Jaime. Meus amigos, olha, vamos mostrar aqui. A gente quer ver agora essas bênçãos aí, né? Vamos ver? Vamos, coloca pra gente. Eu falei que ia chamar a participação, senão o povo de casa fica chateado, né? Coloca aí, tem a participação pra gente? Isso, coloca aí a Maria do Rio Grande do Sul. Bom dia, assisto esse programa todo sábado. Olha que benção, tem que ser uma corajosa acordar cedo pra assistir a gente. É uma benção, a alegria da pastora nos contagia. Deus abençoe vocês. Obrigada, viu, querida? Deus abençoe. Maria Socorro de São Paulo. Bom dia, irmãs. Graça e paz. Que bom que chegou o sábado para assistir esse programa. Eu tô achando que vocês estão sendo pagos para contar essas bênçãos aí, hein? Tô brincando. Que eu tanto gosto. Muito bom o tema de hoje, hein? Deus abençoe. Obrigada, Maria Socorro. A Isabel de Cordeirópolis aqui no programa. Bom dia, paz do Senhor. Como todos os sábados assisto o programa, tem sido uma bênção para nós. Parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada, viu? Deus abençoe. Maria Regina de Gravataí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, a audiência é sempre grande aqui pela HIT TV. Bom dia, que bancada abençoada, hein? Todos os sábados assisto esse programa. E hoje o meu esposo começou a assistir comigo, é bênção. Um abraço aí para o esposo, para toda a família, em nome de Cristo. Gilberto Almeida, aqui de São Paulo. Bom dia, pastora Thaís, convidadas. Que essa irmã em Cristo busque a Deus todos os dias, não perca a esperança, com fé e tratamento, exatamente, é possível enfrentar a endometriose.
Glória a Deus. Pronto. E o Marcos também, Marcos Alexandre, aqui de São Paulo. Bom dia, pastora Thaís, mulheres da bancada. Desde já, um feliz Dia das Mães. Obrigada, hein? Que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. Abraços e a paz do Senhor. Amém, Marcos. Deus abençoe, viu? Tem mais aí? Não? Então, corta pra gente aqui. Gente, vamos trazer essas fotinhas que a gente... eu tô curiosa pra ver. O que vocês prepararam aí pra gente? Coloque, então, aí as imagens do dessas bênçãos que estão aqui com a gente hoje. Tem aí? Tem vídeos ou tem imagem? Ai, que bonitinho. Qual o nome deles, Brenda? Muita gente. É muita gente. É muita gente, eu esqueço. Esqueci até da Catarina, gente. Eu esqueci a data do meu aniversário. Dá um desconto. Vai, quem é? O mais velho é o Davi Guilherme. Davi. Né? E o pequenininho é o Caleb Noah. Caleb Noah. Nome duplo. Nome duplo. Sonho de mãe, né? Nome duplo. E o nome do pai, o mais velho, né? Davi. Ele queria Davi ou Guilherme. Aí juntou. Pronto. Davi Guilherme. Sem briga em casa. Sem briga. Que bonitinho, né? E agora passeando aí pelo interior. Ai, sou eu. Ai, que bonitinho. Luizinho me colocando a coroa. Família que vence, gente. Que fofo. Teodora com cabelão. Aí, ó. Eu tava recebendo a coroa, já levei um elástico na cara também esse dia, mas tá tudo certo. Meu Deus, Menina delicado, né? Gente! A gente acompanha crescer. Gente, olha isso! Olha só, o Luizinho gorduchinho, a Teodora outra gorducha. Aí aproveite enquanto é bebê, gente, que delícia, é muito gostoso, passa tão rápido, parece clichê, né, a gente falar isso, mas é um clichê real, gente, passa voando. Teodora já tá assim, com papo de mocinha, sabe? É bom que vira amiga, mas não... Dói o coração, né? Não, meu Deus. Eu lembro olha, o Luiz era apaixonado. Olha como é que o menino é apaixonado pela mãe. Né? O menino é apaixonado pela mãe, é uma loucura. E a filha vira fã, né? A filha é... Esse dia foi gostoso, o Luizinho tinha acabado de nascer. E a minha irmã tirou essa foto espetacular na maternidade. Nayara aí com a boa notícia, que coisa boa, hein? Eu lembro, olha aí, ó. E é menininha. Já tem nome. Olivia. Ai, que nome lindo. Ai, que fofo, gente. E a torcida era pra menina ou não tinha? Grande parte era pra menino. Tá igual lá em casa, mano. Aí veio a Teodora, mas foi uma festa. Ai, que coisa linda, gente. O coração fica tão feliz. Catarina. Gente, e ela tem o sorriso do pai dela? Nota mesmo. Mas ela é muito expressiva, né? Olha só que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Os dentinhos, tá cheio de dente. E ela é muito sorridente, gente. É uma coisa linda. E ela no meio dos jovens já. Sempre. Já no ministério. Ontem postei os stories dos meus filhos enquanto eu me preparava para a segunda reunião. O Luizinho jogando bola com os filhos dos pastores dentro da igreja. Eu falei, pronto, é isso. Não, quando eu tava grávida, eu pensei assim, né? Olha lá. Não vou postar foto da Catarina, vou manter ela, né? Que nada, você não vê a hora. No primeiro mês da juventude tinha figurinha dela já. Já virou meme, já espalhou pela igreja. Que coisa linda, gente. Que linda. Olha, pequenininha, como mudou, né? Muda muito. Ai, gente. Quem mandou mudar? Pode continuar. Eu lembro que quando os meus nasceram, na verdade a Teodora, né, foi a primeira, uma amiga minha foi me visitar na maternidade. Eu olhei e falei assim, eu não quero que cresça. Eu quero que fique assim. Ela falou assim, amiga, vai crescer e vai ser bom, porque ela vai falar. Eu falei, mas não quero que fale. Eu quero só que fique desse jeito. Que bonitinho, né? Mas é muito gostoso, né? E é uma benção mesmo. E a Nayara também vai viver tudo isso aí logo, logo. Que coisa boa, né? A gente tem as fases da gestação aqui. Eu lembro que eu aqui na bancada, eu tenho casal, né? Eu lembro que eu tive a minha filha primeiro, depois eu tive o Luiz. Aí o doutor virou pra mim e falou assim, até o ano que vem. Quando eu tive o Luiz, eu falei assim, até ano que vem, não, já tô realizada, sou mãe de um casal. Ele falou assim, não, mas é injusto, você vai ter 2 filhos únicos, porque eles não vão brincar. Eu falei, não, eles até, ok. Mas no fundo eu entendi depois que eu fui entender o que ele falou, porque os seus, por ser 2 meninos, eles têm mais essa afinidade? Tem. Tem, não tem? Briga e brinca. Briga e brinca. Gente, a gente pode fazer um programa para ensinar as mães aqui, porque é engraçado, porque os meus também, eles mais brigam do que outra coisa. Aí eu falo, gente, calma aí, isso é sobrevivência, né? Estão aprendendo a sobreviver no mundo, com disputa, com um monte de coisa. Aí, nessa hora, você vai inserindo a palavra, você vai colocando a palavra de Deus ali no meio do problema. Mas aí tem hora que eles estão, aquela coisa
se pegando assim. Eu falo, gente, quem tá dizendo que lá? Aí eu perco a linha, né? Mas a gente faz ali aquela... Aí ontem eu até falei sério com o Luiz Augusto, assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, até o diabo me obedece. Até o diabo me obedece, você não vai obedecer sua mãe? Aí ficou mudo, assim, peraí, se o diabo obedece, eu preciso obedecer, né? E aí foi interessante, aí eu lembro que eu brinquei, aí tem horas que aí a minha filha já tá mais mocinha, ela fala... Mãe, relaxa, a gente tá brincando. Eu falei assim, mas brincando de brigar? Eu não quero que brinque de brigar. Ela falou assim, calma, mãe, relaxa, mãe, tá estressada à toa. Eu falei, então sai da minha frente, vai lá pra frente. É muito gostoso, é engraçado. E oro para que Deus nos capacite em cada fase, né? Porque vão crescendo, vai ter a fase. E acho que a mãe, ela nunca deixa de se preocupar. Depois que casa, acho que continua tudo a mesma coisa, né? Então, que Deus nos ajude, nos capacite aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha amiga Nayara, da IGD Piraporinha, em Diadema. Se você não falar os endereços e os horários de amanhã, o endereço e os horários de amanhã, seu marido vai ficar bravo. Vai no programa e anuncia a Santa Ceia do Senhor lá na Piraporinha, é isso mesmo? Isso mesmo, pastora. Como Amanhã, Santa Ceia do Senhor, 8, 15 e 18 horas. Especial para o Dia das Mães. Estaremos entregando uma lembrancinha para o Dia das Mães. É a Avenida Bom Jesus de Piraporinha, 274. Espero vocês. Que bonito. Então, glória a Deus. Pastor Henrique e a nossa amiga Nayara, orando pela sua família, em nome de Jesus. A Brenda já vai falar de Piracicaba, mas já me avisaram aqui que tem uma surpresa para nós. Então, não sei o que é. Já coloca aí na tela, então, para o pessoal assistir. Vamos lá, vamos ver. Coloca aí. Olá, mamãe Thaís, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Saiba que você é um exemplo aqui para as nossas crianças, você é dedicada, você é uma parceira e a gente só tem que louvar a Deus pela sua vida, tá? Continue sendo essa mamãe toda especial, não é não, crianças? Sim. Tem alguma coisa para falar, Théo? Feliz Dia das Mães. Tem, Luizinha? Feliz Dia das Mães. Amém. Beijo. Tchau. Oi, mamãe, estamos passando aqui para dizer que nós amamos muito você e que você é uma mãe sensacional, a melhor que a Catarina poderia ter, principalmente porque você é dedicada, amorosa e você sempre sabe o que fazer para ajudar e estar junto com ela. Entendo que tudo aquilo que nós vivemos para que ela nascesse foi um plano e um propósito de Deus, e ver você feliz cuidando da Catarina é extraordinário, é maravilhoso. Desculpa essa tremidinha na tela, mas aqui a neném tá brincando também aqui. E só queremos dizer que te amamos e que te queremos muito bem e que você possa desfrutar do seu dia em nome de Jesus. Manda um beijo pra mamãe, filha. Ela te amo. Beijo, amor. Oi, meu amor. Passando aqui para desejar nesse dia tão especial um feliz Dia das Mães. Estou aqui representando o Davizinho, o Caleb também, para parabenizar você por esse dia, que você continue sendo essa mãe maravilhosa, essa mãe excepcional, cheia do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, que o Espírito de Deus continue te capacitando, te iluminando a cada dia. Ó. Um beijo, a gente ama você demais, um feliz Dia das Mães. E aí, meu amor, tudo bem? Passando para te desejar um feliz Dia das Mães. É, o primeiro Dia das Mães, hein? E dizer para você que eu te admiro muito, como eu já te disse, como filha, uma boa filha que você é para os seus pais, como esposa, eu tenho absoluta certeza que você será uma excelente mãe para a nossa Olívia. Por tudo que você é, uma mulher forte, batalhadora, guerreira, esforçada, criativa, e dizer para você que eu te amo muito e que pode contar comigo para o que der e vier, tá bom? Um beijo e feliz Dia das Mães! Ah, que bonitinho, produção! Obrigada! As mães tudo emocionadas. Oh,
encerraram assim com chave de ouro. Obrigada, viu? Mas eu não posso deixar de falar de Piracicaba aqui e ela dos jovens aqui. Eu sei que vocês estão falando em Serra aí, mas tem Santa Ceia aqui. Então vamos lá, Santa Ceia em Piracicaba. Já decorou o endereço? Então, já, Avenida Rua Governador Pedro de Toledo, 1880, ali no centro de Piracicaba. Nós vamos ter 2 cultos especiais, o primeiro às 8 horas da manhã e o último às 18 horas. E será uma reunião especial do Dia das Mães, mas em especial uma oração ali super importante para as mães aflitas. Então, meu convite fica para você, ou você que conhece alguma mãezinha que tem orado, que tem buscado uma resposta da parte de Deus, tanto como no caso que a gente comentou hoje, ou uma mãe que está passando alguma dificuldade com seu filho, traga ela que assim como Ana se derramou na presença de Deus, ali na casa de Deus, e teve aquele posicionamento e obteve a resposta do nosso Pai de amor, você também terá em nome de Jesus. Então, Amém. te convido, 8 e 18. Piracicaba. E tem jovens amanhã? Tem jovens hoje ainda. Hoje às 16 horas, aqui na Avenida São João, 791, temos o Sunset for Jesus. Aí amanhã, domingo, 12:30, nós temos o encontro, que é os jovens da sede, fazendo uma reunião muito bonita. Mas antes, eu gostaria também de avisar vocês de casa que toda sexta-feira o pastor Jaime de Amorim faz o curso Fé. A gente começou nessa semana. Curso Fé, e tudo que a gente falou aqui tudo hoje que a gente falou é curso Fé. sobre colocar a fé em ação, né? Perfeito. Se posicionar. Então, você é nosso convidado. Toda sexta-feira temos curso Fé com o pastor Jaime de Amorim. Perfeito. Gente, deixa eu ir embora. Nem falei de Campinas, mas depois você segue lá, Pastor, Avenida dos Expedicionários, número 80. Amanhã, 4 reuniões. Ó, beijo no teu coração. Fique na bênção da paz de Cristo. Meninas, obrigada. Tchau, Deus abençoe muito vocês. Beijo, voltem sempre. Tchau. Deixa eu ir embora. Não deu nem pra falar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser agora que Jesus vem nos buscar. As trombetas tocarão e os joelhos se dobrarão. Ele vem entre as nuvens com a nossa salvação. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, sim, para nos buscar. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, sim, para nos buscar. A igreja subirá e com Jesus reinará. Cuidado, meu amigo, pra você não ficar.